A Ponte Preta anunciou na manhã de ontem nas redes sociais a saída de Eliel para o Cuiabá. O atacante de apenas 20 anos teve o vínculo encerrado na última sexta-feira e não atua mais pela Macaca. Os valores da negociação giram em torno de R$2 milhões e a Ponte mantém parte dos direitos econômicos do jogador. Eliel chegou ao Moisés Lucarelli em 2017 com apenas 14 anos e foi o principal destaque das categorias de base do clube. Em 2022, marcou 22 gols pelo Sub-20 e foi promovido ao profissional na última rodada do primeiro turno da Série B. E logo em sua estreia contra o Náutico, Eliel precisou de apenas 10 minutos para balançar as redes pela primeira vez. Ao todo, o Eliel deixa a Ponte com 8 gols marcados em 51 partidas. Com a saída do atacante, a Macaca agora possui somente 13 atletas com contrato para a próxima temporada. Os principais são os zagueiros Edson, Castro e Matheus Silva, os meias Amaral, Leonaldo e Felipinho, o atacante Gé e o goleiro Kaique França. Ciente do baixo número de jogadores com contrato, a diretoria também trabalha para renovar o vínculo com peças que foram importantes em 2023. Apesar da concorrência no mercado, nomes como o de Fábio Sanches, Ramon Carvalho, Elvis e Pablo Diego agradam a comissão técnica e podem permanecer no Majestoso em 2024. Com a estreia no Paulistão marcada para o dia 21 de janeiro, a Macaca tem pouco mais de um mês para concluir a montagem do elenco para a disputa do estadual. O que acontece é o seguinte, né? A Ponte não tem outro caminho para conseguir recurso. Veja, está no Transferban, Igor Vinícius. Se não pagar, não tem como contratar. Esse já foi um problema que a Ponte teve na temporada de 2023. Aí teve que se virar, arrumou o dinheiro, era um dinheiro muito maior, né? Cerca de R$2,5 milhões, conseguiu resolver a situação para inscrever jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem que arrumar dinheiro. O ideal seria a permanência do Eliel. Tem 20 anos... mais uma boa temporada, aí a Ponte faria um grande negócio com ele. Agora, se não pagar o que está devendo no momento, não tem futuro. Então você tem que decidir o que é que você quer fazer, né? Compromete o futuro ou então acaba soltando aí um diamante, né? Um jogador que no futuro poderia resolver muito aí a situação financeira da Ponte. Então é uma encruzilhada. Você tem que optar por uma coisa ou por outra. E, a meu ver, a Ponte optou pelo caminho correto. Porque com esse dinheiro vai minimamente pagar aquilo que é necessário para liberar o Transferban. Olhando por esse prisma, sim, né? Não há dúvida que a situação emergencial, às vezes, te precipita algumas situações que não são tão favoráveis comercialmente falando, né? É a necessidade, é a carência de recursos, mas que é uma temeridade, não tem outro jeito, não tem, ou vende ou não consegue inscrever um jogador, tem que oxigenar o caixa do clube. Mas até quando que vai ser assim? Até quando que os clubes interessados em jogadores da Ponte chegarão sabendo que a Ponte está com o Pires na mão e vão continuar fazendo propostas indecorosas, indecentes, e levando o jogador de qualidade a preço de banana? Então, nesse momento, a gente tem que entender. Mas não dá para concordar com isso a médio prazo. A Ponte tem que encontrar alternativas. Senão, vira um círculo vicioso e jamais a Macaca vai sair dessa situação. Mas o que é encontrar alternativas? Explico. Alternativas é você fazer parcerias de peso, é você trazer investidores, como aliás foi dito em campanha. A Ponte vai ter investidores. Cadê os investidores? Mas hoje, no estado que estão as coisas, ninguém quer investir porque o risco é muito grande de não ter um retorno. Tem que se encontrar um caminho. SAF, recuperação judicial, replanejamento de pagamento das dívidas, tudo isso é viável, tudo isso é caminho.
O que não pode, eu acho que chegou a hora da Ponte começar a vender lenços. Só chorar não adianta. E está indo aí, você falou em diamante, é um diamante a ser lapidado, né? Ainda é uma pedra bruta, mas de muita qualidade. Se bem lapidado, nós estamos vendo aí gols do Eliel agora, enquanto falávamos da negociação envolvendo o jogador. Todas ali no limite da pequena área, todos os gols. Inclusive o primeiro que ele marcou, ele estava colado ali no segundo pau. E foi posicionado muito aberto, muito pela beirada, para poder centralizar o Gé, para poder botar um moleque que corre pra caramba, para correr atrás de lateral adversário, até lá na linha de fundo defensiva da Ponte. Isso é que não pode. Um treinador que descobrir, que ler a característica do jogador com a verdade que ela mostra, com a precisão que ela exige, vai posicionar esse moleque próximo da área, e aí, olha aí, ó, onde que ele vai fazer esse gol aí, ó. Olha lá onde é que ele tá. Olha lá. Aí faz. Não adianta enfiar o cara lá na linha lateral. Bom, enfim, ele melhor posicionado, com um pouco menos de ansiedade, vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande atacante. E é uma pena que a Ponte não tenha conseguido um retorno financeiro maior. Então, nesse momento, dá para entender e dá para assimilar tudo isso que você colocou. Mas isso tem que ter limites. Até quando? Até quando que a Ponte vai trabalhar de graça para os seus concorrentes? É complicado isso. Isso acontece, inclusive, com os grandes clubes do Brasil. Sai uma estrela, surge na base e aí vem o exterior e acaba levando. É o caso do Hendrick, que aconteceu com o time do Palmeiras. 400 milhões, pô. Só que no caso do Hendrick ou do Vinícius Júnior, né, esses grandes clubes, eles têm a condição de fazer grandes negócios. Então perde... Vitor Roque do Atlético Paranaense. Está vendendo também, perde, porque precisa vender, mas está vendendo bem, pô. Perde, o problema é doar, doação alto. É que é difícil. Não é o caso da Ponte, né? Qual foi a maior negociação que a Ponte fez até hoje de um jogador da base? Eu acho que foi o lateral esquerdo que foi pro... Abner. O Abner que foi pro Pagou Atlético. a multa rescisória, 10 milhões. Então... Só que para a Ponte sobrou 7, né? Porque tem impostos, né? Enfim. Já tinha máquina de frios fatiando, né? Não ficou líquido. E aí, no caso do Eliel, a Ponte ainda fica com 20%. E esse me pareceu um negócio interessante. Porque se esse jogador explodir, e ele tem tudo para acontecer isso com ele, a Ponte futuramente pode lucrar aí um dinheiro bastante considerável. Só mal comparando aqui é o caso que aconteceu com o Guarani, né? Quando mandou para o Palmeiras o Gabriel Menino e ficou com um percentual. Então, numa negociação alta, porque esses grandes clubes têm condição de fazer isso, ainda pode pegar aí um cascalho, o Cuiabá, um arame. O Cuiabá tem a mesma característica e performance e status de clube negociador que a Ponte. Mas vai disputar a Série A. Mas vai disputar a Série A, mas vendeu quem o Cuiabá até hoje? Mas vai disputar a Série A. Mas vendeu quem? A vitrine é maior. Revelou quem? Vendeu quem? Então, se é um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense com 20%, então tem isso também. Está indo para uma vitrine, apesar da divisão acima, mas é uma vitrine menor que a Ponte. Uma vitrine de... Agora, primeiro semestre, o Cuiabá disputa o campeonato mato-grossense. E a Ponte disputa o Paulistão. Série A, Série A1. Qual que é mais vitrine? O mato-grossense ou o paulista? Com o Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bragantino, Essa é uma pergunta Ponte. Que já vem com a resposta pronta, então, né? Falando em Brasileirão. Mas Brasileirão... Eu estou falando Série A do Campeonato Batista, Brasileiro, com imagens que vão para o mundo inteiro. Está entendido. A Ponte precisava vender e vendeu. A gente lamenta que tenha sido por uma necessidade e não por uma negociação à luz do mercado. É mais a necessidade. Tem que ser assim. Só que tem que acabar isso logo. Isso tem que mudar. Não adianta. Volto a dizer que, CH, chegou a hora de vender lenços e não só ficar chorando. Já são 2 anos de administração. Claro que existia toda uma expectativa de que a coisa mudasse. A administração atual pegou um baita de um rabo de foguete. Ninguém nega isso. Mas sabia
que o rabo de foguete tinha essa intensidade e pegou com o propósito de mudar. Até agora não mudou. E a gente espera isso, torce por isso. A Ponte merece isso. A sua torcida merece momentos de menos sofrimento, como foi nesse ano. Levantar dinheiro só com venda de jogador de base, em algumas circunstâncias eu aprovo, em outras não. Agora, eu estou vendo isso faz muito tempo em Campinas. 3, 4 administrações já precisa vender no afogadilho porque não tem como pagar as contas. Não é esse o caminho. Esse caminho vai levar a Ponte à bancarrota, se já não está. Eu não aprovo isso. Agora, discutir o que eu não tenho que resolver é muito simples, né? A Ponte que tem que pagar as contas. É muito simples eu falar que não pode vender. Venda, está tudo certo. Mas essa maneira que a Ponte está fazendo, e já faz tempo, está aí o resultado. Transfer ban toda hora, sem dinheiro para pagar a conta, desmantelando todos os times, as campanhas uma pior do que a outra, vergonha na Copa do Brasil, time indo para a Série A2. Esse é o modus operandi de todas essas diretorias. Está certo isso? Não está. Mas o que dá para fazer? Legal, continuem assim. Se não encontrar outra alternativa de levantar dinheiro, de viabilizar o futebol, o futuro é obscuro, é nebuloso. E eu lamento muito falar isso. 2 milhões é pouco? Tá bom, precisa vender, é o que tem no mercado, tá tudo certo. Agora, do jeito que está indo, o futuro é muito preocupante.